Nosso entrevistado de hoje é o médico Dr. Diego Pascareta, nutrólogo, formado pela UFPE, especialista em nutrologia pela Abram, que vai conversar conosco sobre estresse e ganho de peso. Tudo bem, Diego? Tudo bem, como é que vai? Tudo em paz. Explica aqui para nós como é que o estresse prejudica a nossa saúde, principalmente agora nessa época de pandemia, onde as pessoas estão enclausuradas e está tudo pipocando, entendeu? De ansiedade. Como médico, uma das coisas que eu mais tento prezar no meu tratamento é a redução do estresse para melhor promoção da saúde. O que acontece? Fator de risco para todas as doenças que a gente conhece, a gente pode colocar o estresse como fator de risco. A gente sabe que 30% dos infartos que acontecem sem nenhum tipo de obstrução de artéria coronariana. São infartos que a gente chama de infarto branco. O paciente infartou, foi para o hospital, quando chegou lá, fizeram cateterismo, o paciente tem nada no coração. Por quê? A gente sabe que o estresse é um elemento negativo para a saúde e que um hormônio chamado cortisol, quando está em excesso, pode causar toda desregulação, seja do ponto de vista hormonal, seja do ponto de vista psiquiátrico. Então, nesse papel de engordar e de saciedade, de estresse, essa coisa toda, a gente sabe que o grande ator dessa história é o cortisol, né? Sim. Como é que o cortisol funciona nisso aí? O cortisol, ele é tido como um vilão, quando na verdade o cortisol ele é um hormônio que ele precisa estar no seu nível normal, independente de ele ser negativo ou positivo. Eu dou sempre um exemplo para as pessoas. O cortisol me mantém acordado. O cortisol ele me dá capacidade cognitiva. O cortisol ele vai me dar energia para eu desempenhar determinada função. Agora, se eu passo o dia todo com cortisol e chega à noite na hora que eu preciso dormir e meu cortisol está elevado, eu não preciso de energia para dormir. Eu preciso, na verdade, ter um cansaço para conseguir ter um sono mais profundo. E isso gera uma coisa que a gente chama de inversão de ciclo circadiano, que é as pessoas que acabam achando que são mais noturnas e dizendo, não, durante o dia eu não tenho mais disposição. O cortisol, ele aumenta o nível aumenta a glicemia, que seria a glicose no sangue. E isso também pode provocar um efeito inflamatório no organismo a longo prazo. Óbvio, um cortisol elevado 1, 2 dias, 3 dias não vai ter problema. Agora, o cortisol elevado por alguns meses, pessoas estressadas, pessoas que trabalham muito, a gente vê muito bancários, médicos que dão plantão noturno, acabam tendo toda essa inversão. Essa regulação do cortisol, ela é feita através de medicação ou através de métodos naturais? Eu sempre tento fazer como linha de primeira escolha métodos naturais. Quando não, a gente tem várias substâncias que reduzem o nível de cortisol no organismo. Como por exemplo? Fluoxetina é um regulador do nível de cortisol, ele é um inibidor da recaptação da serotonina, e a serotonina é um hormônio que contra-regula o cortisol. A gente tem relora, a gente tem melissa, a gente tem passiflora, que são de uma linha mais natural, mas são medicamentos efetivamente que também fazem essa regulação do cortisol. A gente tem a rodeola rosa, que ela acaba também melhorando a liberação do cortisol no horário que eu preciso. Diego, deixa aí o seu telefone para quem quiser ter uma explicação mais saudável ou então lhe achar onde é que vai lhe encontrar. Joia, eu atendo aqui em Boa Viagem, em Recife no caso, e o telefone é o 99402-8036. Pode mandar uma mensagem no WhatsApp que eu já direciono para as secretárias para ela fazer um agendamento na consulta e a gente fazer uma avaliação do quão você está precisando, seja longevidade, você que está querendo viver melhor, você que está querendo se alimentar melhor, você que está com problema de sono, que está querendo emagrecer. Agradecemos, Diego, a sua colaboração, a sua participação aqui conosco e pedimos ao nosso telespectador em casa que não saia daqui. Logo mais voltaremos com outro bloco do Medicina Estética. Hoje nós vamos falar sobre lipoaspiração. A lipoaspiração é um dos procedimentos mais realizados no mundo dentro da cirurgia plástica, porque é um procedimento que tanto pode ser de grande magnitude, como também pode ser um procedimento pequeno, apenas para tirar pequenas quantidades de gordura. Essa técnica foi desenvolvida por Ilou, um médico francês, que nos idos de 1980, ele usava esse aspirador para fazer aborto. Fazia aspiração dentro do útero e notou que com isso também poderia retirar a gordura. E começou a fazer esse procedimento, que já era um método
que tinha tentativas com outros tipos de lipoaspiração. Inclusive aqui em Pernambuco, teve um colega que foi o precursor dessa lipoaspiração nesse tipo no Brasil. Ele trouxe esse método da Itália. Esse médico pernambucano, o Dr. Frederico Henriques, ele trouxe essa máquina da Itália e começou a trabalhar isso aqui. E esse método depois veio a se firmar e, como eu falei anteriormente, hoje é o procedimento de cirurgia plástica mais realizado do mundo inteiro. Além da inovação grande que essa lipo fez, que foi os enxertos de gordura, que hoje o lipofilling, entendeu? E os enxertos de bumbum, que foi também criado aqui pelo médico brasileiro, certo? Dr. Carlos Romero Cabral, foi um colega nosso aqui de Pernambuco, foi quem incentivou e praticamente começou esse tipo de cirurgia. A lipoaspiração é um procedimento que é bastante efetuado aqui no Brasil, devido a ser a costa muito grande, e nós temos as praias. E agora, chegando o verão, bastante pessoas vão procurar esse procedimento para tirar as gorduras que foram acumuladas durante o inverno, com os churrascos, com as bebidas, e agora querem exibir seus corpos magnânimes aí no sol do verão pernambucano e nessas costas do Brasil inteiro. Então, venha, nos procure, que nós fazemos alguma consulta para mostrar qual é a realidade e o que é que se pode ser feito com a lipoaspiração. Agora vamos para o momento Vicofarma com a Georgia Vasconcelos. Olá! Hoje no Momento Vicofarma vamos conversar sobre imunidade e suplementação com a doutora Flávia Formiga. Doutora Flávia é nutricionista clínica e pós-graduada em nutrição esportiva. Olá, doutora Flávia. Olá, Georgia, tudo bom? Prazer lhe ouvir, né? Essa oportunidade, uma honra aqui no Momento Vicofarma. Muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer. Doutora Flávia, diante, né, deste contexto de Covid, qual a importância da vitamina D para a imunidade? Bem, a vitamina D, ela é uma das únicas vitaminas que o nosso corpo é capaz de sintetizar. Mas para que aconteça essa sintetização, é preciso existir a exposição ao sol, né? E aí, como hoje em dia as pessoas estão cada vez menos se expondo ao sol, termina tanto se falando da suplementação da vitamina D, né? A vitamina D está muito relacionada à fixação do cálcio nos ossos, além também de todo o processo de fortalecimento e imunidade de uma maneira geral, causando também fortalecimento principalmente para quem tem doença autoimune. Perfeito. Essa dose é personalizada, doutora Flávia? Como faz parte do seu trabalho, né? Geralmente a dose é personalizada, né? A gente pede um exame para acompanhar qual a quantidade que o paciente está, mas a dose geralmente é personalizada. Perfeito, né? Para atender exatamente a necessidade individual do paciente. Isso. Fala-se também sobre o uso de probióticos, né? Na melhoria da imunidade. A doutora poderia falar um pouquinho sobre os probióticos? Poderia sim. Bem, os probióticos, na verdade, são micro-organismos vivos que trazem inúmeros benefícios ao nosso corpo, né? Quando a gente fala de probiótico, as pessoas associam apenas a constipação e diarreia, mas vai muito além. Por quê? Porque a gente tem no nosso intestino 80% da nossa imunidade e da nossa produção hormonal. Então, hormônios como a serotonina, que está relacionado ao bem-estar, ao prazer, né? Está tudo relacionado a essa organização do nosso intestino, ao processo da gente ter mais bactérias boas do que ruins. Então, o uso de probiótico entra para equilibrar o nosso intestino e aí termina também melhorando a absorção de algumas vitaminas e minerais, além de ajudar a diminuir o colesterol sérico e também no fortalecimento da imunidade. Maravilhoso, né? E na verdade hoje existem, né, doutora, diversas cepas, né, no mercado, né, de probióticos. Isso. E elas se adequam, né? Se adequa, é sempre importante a orientação individualizada, porque Isso. A gente tem muitas cepas, e aí cada cepa, ela hoje é estudada com uma determinada finalidade, e aí é importante que a gente consiga montar para aquele paciente de maneira específica. Perfeito. Existem suplementos para dar mais disposição e combater o cansaço? Olha, a gente hoje vive o cansaço mental crônico, né? Está muito relacionado ao estresse, à ausência do sono. Isso. E o problema é quando tudo isso vai aumentando e vai realmente se tornar crônico.
E aí a gente tem que conciliar a alimentação do paciente com algumas vitaminas, principalmente a vitamina do complexo B, tem que dar uma organizada na ferritina do paciente, otimizar os hormônios da tireoide também são importantes. E aí entra todo o contexto da alimentação e da suplementação de uma maneira individualizada. Entra também vitamina D, vitamina C, entra também o magnésio. Nutracêuticos. Isso, os nutracêuticos. Alguns fitoterápicos também entram, mas aí é importante fazer o acompanhamento individual do paciente para saber qual vai se aplicar à situação dele. Perfeito. E doutora Flávia, o trabalho multidisciplinar, né? É importante, né? Isso. O profissional da educação física, o médico, o nutricionista, a doutora tem participado desse tipo de trabalho? Isso, tenho sim. A minha primeira formação é em educação física, né? Isso. Sou formada em educação física há 14 anos, sou formada em nutrição há 5 anos. Mas assim, hoje eu não trabalho mais com educação física e trabalho com esse prol de equipe multidisciplinar. Sempre fazendo acompanhamento com o educador físico, acompanhamento com o médico, né? Porque esse contexto multidisciplinar otimiza o resultado do paciente, né? Exatamente. A famosa frase, juntos somos mais fortes. Isso, sempre, né? Sempre, né? Doutora Flávia, a gente agora poderia deixar o seu contato para quem quiser saber mais, né? Ou marcar uma consulta? Pode sim. Meu Instagram é Flavia_Formiga_Nutri, tá? E meu contato é 819-9205-7997. Perfeito. E você siga o nosso perfil, @Vicofarma_Recife, para mais informações sobre saúde e nutrição. E conto com vocês até o próximo sábado. Até lá. Até lá. Eu vim procurar porque eu quero dar uma terminada, quero botar umas próteses aqui, porque não estou satisfeita com o meu peito, entendeu? Isso lhe incomoda muito? Há quanto tempo? Desde que eu comecei a desenvolver, eu fui ficando para trás, minhas amigas tudo Peito de grande? peito grande e eu ficando para trás. Ainda bem, ainda dá um jeito nisso aí. Vamos dar uma olhadazinha. Então isso aí é que lhe incomoda, né? Sua mão é bonitinha, mas é pequena. Pequena. Tem que dar um volume, não tem colo quase. Certo? Vai fazer essa sua cirurgia. Pode botar ela tanto pela areola como aqui por baixo. Como é que você quer? Pela areola que não fica marca quase nenhuma. Opa. Assim pelo braço. Você acha que cabe quanto aí? Aí em torno de 260. 280. 60, 280. Essa aqui é um pouco menor. Essa aqui é eu diria 260 e 300. Na hora eu vou colocar e vou ver qual é que dá esse enquadramento para você. Ok? Fez a ultrassom também, né? Tem um cistozinho aqui. Não tem nada, sobra, líquido. É bem líquido. Isso aí. Você tem alguma dúvida a respeito da cirurgia? Tempo de quanto tempo de exercício? Pois é, tenho de várias. alimentação? Tenho Pode várias. perguntar. Como é que A hora é vai essa. ser meu pai cirúrgico? O que eu não vou poder fazer? Quanto tempo eu sou liberada para treinar? Deixa eu ver. Medicação. Você vai tomar a medicação durante uma semana, entendeu? A sua cirurgia vai ser executada por uma técnica chamada perineolar. Então essa técnica permite que você possa até fazer exercícios físicos 10 dias de operado, entendeu? Minha cirurgia vai ser por cima do músculo Vai ou ser por por baixo? cima do músculo, entendeu? Vai ser por cima do músculo, dá um formato mais anatômico, mais natural.
dias hoje? 8 dias. Excelente. E aí, mulher, como é que foi? É tranquila a recuperação. Muita dor? Tudo certo. Não senti dor não. Só assim, no dia da cirurgia senti uma dorzinha normal, né? Agora, Mas sensação agora de tá... peso, alguma coisa? Não, tudo tranquilo. Parece que já é meu, faz parte de mim, eu nasci com ele. Tamires, vamos lá agora para dar uma levantada, ver como é que tá. O Perarel lá tem uma vantagem, que você já pode se movimentar, porque todos os movimentos não vão mexer na sua cicatriz. Tá? Tudo certo. Bom, não tem. Tá. Pode deitar. Joga isso ativo. Beleza? Agora você pode tomar banho e passar álcool aqui em cima. Daqui mais uma semana a gente vai tirar de vez essa fita e já passar uma pomadazinha. Certo, tem que usar mais uma semana. Alguma dúvida ainda? Não. Não, era só isso. Eu queria até saber se podia usar pomada, né? Como se Pode fosse- soltar os braços. É porque eu meio tenso Você está também. nessa posição assim, você pode fazer isso já para mostrar mesmo. Já. Valeu a pena? Muito, tá lindo. Graças a Deus. Olhando direto no espelho pra ver a festa. Hoje no quadro Medicina Natural Oriental, vamos conversar com o Dr. Sérgio França. Ele é pesquisador e criador do método Libertação Total e trata pacientes sem uso de remédios. Doutor, tudo bem? Tudo bem, Francine? Tudo bem, doutor. Veja só, como é que funciona esse método para pessoas que têm crianças em casa e sofrem de alergia? Francine, nós gostamos de tratar a família inteira, né? O pai, a mãe e também a criança. No caso da criança alérgica, a gente tem um tratamento da auriculoterapia, que é feito pela orelha da criança, onde nós vamos estimular os órgãos dela, coração, rim, fígado, baço. Isso faz com que a criança diminua a alergia gradativamente. E muito interessante essa sua pergunta, porque as crianças alérgicas, os pais chegam na nossa clínica contando que tentou muitas e muitas vezes e não conseguia resultados rápidos, né? Então a gente, graças a Deus, desenvolvemos o método de libertação total para a alergia tanto do adulto, quanto da mãe, quanto da criança. Maravilha. Isso serve também no caso de idosos, doutor? Também para idosos, né? Porque eles também têm uma imunidade parecida com a de criança, Isso, né? muito boa a sua pergunta, Francisco. Gente, você que está me ouvindo em casa, de fato isso é verdade. Tanto a criança quanto os idosos são as pessoas mais alérgicas que existem. E o nosso método vai funcionar para todas as classes. Maravilha. No caso de diabetes tipo 2, que o senhor comentou comigo, como é que funciona esse tratamento? No diabetes tipo 2, você que está me ouvindo, eu gosto de deixar isso claro, que o paciente chega lá preocupado, fala assim, eu não sei se o meu é 1, se é 2. Se você nasceu diabético, querido amigo que está me ouvindo, você é tipo 1. Se você adquiriu diabetes depois de 15 anos, 20 anos, 30, 40 anos, você é tipo 2. Por quê? Porque você deixou de ingerir aquilo que deveria ingerir e passou a ingerir aquilo que você não deveria ingerir. Exemplo, você deixou de comer batata doce, cará, alimentos naturais produzidos por Deus através da natureza e foi comer lá o pão, a bolacha, o biscoito. Então toda essa massa, esse carboidrato simples, ele imediatamente vira açúcar. Enquanto a batata, o cará, a abóbora e outros alimentos naturais, a macaxeira, etc., eles são de complexo que vai sendo digerido lentamente. Então ele não provoca diabetes, ao contrário, ele ajuda você a não desenvolver essa enfermidade. Não tem como a gente curar o diabetes tipo 2 se ele chega na nossa clínica e acha que ainda pode continuar tomando refrigerante, comendo pão, bolacha, biscoito, etc. Durante o tratamento você vai fazer seus testes, vai ver que você não tem mais a diabetes, mas você também tem que mudar essa alimentação para realmente ter uma vida saudável. Então, assim, o método em si, ele trata sem uso de remédios, mas existe uma dieta alimentar por trás disso, alguns exercícios também. Isso, com certeza. Além de tudo que Francine falou agora, gente, é interessante explicar para vocês também que também tem os chás que vai ser indicado para cada paciente. Cada pessoa não vai ser um tipo de chá para todo mundo. Então, às vezes a pessoa tem mania de, eu tomei um chá, me fez tão bem, eu vou passar para fulano. Não.
cada pessoa vai ter o exame da íris. Então, através do teu exame da íris, teu exame da língua, teu exame da orelha, onde a gente vai ver tudo da tua coluna, a língua a gente vai ver teus órgãos, e pela tua íris a gente vai ver como é que tá. Tem lá a marca no pâncreas, tá lá a marca na íris. Tem marca no coração, tá lá a marca na íris. Você tem a marca no fígado, você tem a marca no pulmão. Todas as suas enfermidades que você já sabe que tem, ou que você ainda nem sabe que tem, nós vamos descobrir também através do exame da íris e vamos detectar qualquer tipo de enfermidade que o paciente tenha e vamos ajudar esse paciente a tratar de maneira natural. Que significa que também serve no caso de hipertensão, voltando. Isso, Francine. Para hipertensão, pessoal, é importante também a dieta, né? Mas, deixando bem claro, o nosso método de libertação total, eu vou produzir toda a medicação que o teu corpo precisa. Então, paciente que tem problemas de diabetes, de hipertensão, de dores e etc., todos os seus problemas de saúde têm solução de forma simples e de maneira natural. A sociedade hoje, ela é doente em relação à obesidade e à depressão. São dois temas bem frequentes, né, hoje em dia. É verdade. No caso do método da libertação total de medicamentos, isso. de remédios, como a gente vai encarar isso aí? Tópicos? Verdade, Francine. Boa pergunta de Francine aqui, gente. Ó, quando a gente vai tratar uma pessoa com obesidade, geralmente ela tem diabetes e hipertensão juntos. Então a gente vai fazer o paciente emagrecer de forma natural. Esse paciente não vai precisar tomar medicação. Por que não, doutor? Porque, veja, quantos pacientes chegam na nossa clínica e dizem, olha, doutor, eu fui para um especialista, ele passou a medicação, eu perdi 15 quilos. Mas após 6 meses e etc., a gente acabou ganhando 30 quilos de volta. O pai da medicina já dizia há 2.000 anos atrás, seja os teus alimentos os teus remédios, e os teus remédios sejam os teus alimentos. Então, de forma natural, nós vamos produzir no teu corpo, através do método que eu desenvolvi junto com o Dr. Alane França, o método de libertação total, onde nós vamos produzir no teu corpo a medicação que o teu corpo precisa. Então, a gente vai diminuir teu estresse, ansiedade, depressão, nervosismo, insônia. Porque, Francine, se a gente não fizer o paciente deixar de ser estressado, nervoso, irritado, perturbado e ansioso, ele também não perde peso. Esse é o problema de você tomar a medicação. Você continua estressado, nervoso, irritado, e o paciente chega e diz, doutor, é verdade, eu fiquei pior depois que tomei o remédio. Fiquei mais estressado, mais nervoso, mais irritado, mais ansioso. Como é que você vai perder peso desse jeito? Você, na verdade, está passando fome apenas, não está perdendo peso. Suas células de gordura estão lá, não mudou nada. Por isso que você acaba ganhando o dobro ou o triplo do preço depois. E quando vem para a gente de maneira natural, você vai perdendo peso e vai mudando realmente a sua qualidade de vida. E em relação à fibromialgia, doutor, as dores do corpo, qual o tratamento? Francine, essa pergunta caiu maravilhosamente bem. Eu estou tratando agora uma senhorinha em nossa clínica, dona Djanira, né? Um abraço, dona Djanira. Ela sempre assiste nosso programa lá, viu? É uma telespectadora fiel. E ela mandou uma mensagem hoje para mim, faz uma semana que eu comecei o tratamento dela de fibromialgia, e ela disse a mim, doutor, eu estou sem dor. Ela está super feliz. Em uma semana, ela perdeu 3 quilos, isso é maravilhoso. Só que eu mudei toda a alimentação dela. Porque, Francine, quando a gente faz o exame da íris, a gente vai ver no teu olho quais os alimentos que estão te causando diabetes, a hipertensão, a fibromialgia e outras doenças mais. Então a gente vai dizer, ó, a partir de hoje você vai comer isso aqui, isso e isso. Fazemos uma listinha para o paciente. Geralmente a gente manda gravado em áudio. E o paciente começa a mudar essa rotina de vida. E dona Djanira hoje ligou para mim, super feliz, dizendo que perdeu 3 quilos, está desinchada e sem dor. Isso é maravilhoso. Ô, glória, né, doutor? Maravilha. Doutor Sérgio, vamos deixar o contato para quem está em casa, quem quer falar com o senhor. Ok, querida. Veja, você que está me ouvindo, você pode me encontrar no Dr. Sérgio França, no YouTube, aí você põe lá, Dr. Sérgio França, Recife. Você me acha no YouTube. No Instagram, você coloca Dr. Sérgio França e você vai me achar lá no Instagram. Me segue no Instagram, se inscreve lá no YouTube, porque toda entrevista nossa vai estar lá para você assistir. E também temos lá pacientes que falam sobre as doenças que ele tinha antes de nos conhecer e que hoje não tem mais essas enfermidades. Então é importante você até ver testemunho de alguns pacientes para você ter mais confiança e vir fazer um bom tratamento de saúde com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Francine. E você continua aí que voltamos após o intervalo.
Hoje nós vamos falar sobre a cirurgia da mama, principalmente a mastopexia. A mama, por motivos gestacionais, a mulher normalmente tem um aumento do volume da mama, porque ela vai aleitar, e depois esse aumento é reduzido quando termina a amamentação. O que é que vai acontecer? O volume que foi ganho pela mama, ele vai ser diminuído e, consequentemente, vai haver uma queda nesse volume. Então, há um desequilíbrio, a paciente fica, depois de ter filho e tudo, já pelos problemas que acontecem da gestação, já fica um pouco triste e entra em desespero, querendo se reorganizar como era antes. Então, a gente tem dentro da cirurgia plástica a mastopexia. Mastopexia quer dizer que é a suspensão da mama. Essa suspensão da mama é feita através de retirada de peles e uma reorganização desse tecido glandular da mama que foi, vamos dizer assim, deformado pelas gestações ou às vezes mesmo pelo tempo ou por um processo de emagrecimento, de engorda que possa acontecer várias vezes na paciente, o chamado efeito sanfona. Então, no fim, a consequência disso é uma pitose, que é uma queda da mama, e o cirurgião plástico tem que atuar para que haja essa suspensão. Então, é feita a suspensão para melhorar, às vezes, o tamanho de areola, que fica escurecida, a gente puxa, diminui, reorganiza tudo isso. E essa reestruturação da mama é feita com a glândula da paciente, ou às vezes também pode ser usado o silicone. Aí vai depender do volume da mama e às vezes até mesmo do gosto da paciente. A estruturação da mama apenas com a glândula, ela fornece um resultado muito bonito de imediato, mas devido aos processos cirúrgicos que acontecem, uma certa reabsorção desse volume, às vezes 4, 5, 6 meses depois, ela perde um pouco de volume e dá uma queda. Já com o uso do silicone, esse volume ele se mantém indeterminadamente. Devemos alertar também as pacientes que essas cicatrizes elas são indeléveis, elas não apagam mais. E que a paciente que tiver uma boa qualidade de cicatrização, com o tempo, às vezes um ano e pouco, ficam praticamente imperceptíveis, como se fosse uma pequena estria. Já existe também alguns casos, que graças a Deus não é a maioria, onde as cicatrizes são hipertróficas ou queloidianas. Aí elas ficam feias e necessitam de um reparo pós-cirúrgico e um tratamento adequado, através de infiltrações com corticoide ou através mesmo de radioterapia. Então, para você aí em casa, é bom lembrar que a mastopexia seria a solução para um reposicionamento, uma reorganização das mamas após uma desorganização, como eu falei, ou por uma gestação, ou às vezes por um envelhecimento da pessoa, ou mesmo pelo um ganho ou perda de peso que essa variação faz determinar a pitose.